Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química, mais uma aula sobre equilíbrio iônico. A gente vai falar agora sobre equilíbrios heterogêneos. Vamos lá. A palavra heterogêneo a gente já trabalhou algumas vezes. Quando um sistema é homogêneo, o sistema é heterogêneo. Quando a gente tem nos reagentes ou nos produtos fases diferentes, a gente diz que o sistema é heterogêneo. Tranquilo? Bom, o que a gente tem que entender sobre o sistema heterogêneo? Existem, logicamente, os equilíbrios físicos, né? Aqui, por exemplo, isso não é uma reação, né? A água passando do líquido para o estado de vapor. Então, é a vaporização da água, é a ebulição da água. Ok. Mas também a gente tem isso para os sistemas, as reações, né? Os equilíbrios químicos. Olha aqui, ó. Isso é heterogêneo porque tem a fase sólida e a fase gasosa, que é o CO2 saindo, tá? Se tem duas fases, isso é um equilíbrio heterogêneo. A gente já aprendeu, a gente já falou sobre isso lá em KPS, em KC, em constantes. KPS eu vou falar agora, que é essa constante dos equilíbrios heterogêneos, tá? Mas a gente já aprendeu essas relações. E aqui tem o sistema sólido gasoso também, só que, porém, todavia, aqui, principalmente agora, a gente vai falar sobre uma relação específica da dissociação, da solubilização de compostos em um solvente, que geralmente é água, tá? Uma solução saturada e um precipitado. Aqui eu tenho um sulfato de bário em sólido, ele também está em equilíbrio com o bário 2+, ou seja, quando ele na forma dissociada e o sulfato na forma dissociada. Mesma coisa também com ferro, com hidróxido férrico, né? Para não ser específico. Como é que isso vai funcionar? A gente diz que o produto de solubilidade é porque tem duas reações ocorrendo ao mesmo tempo. A gente tem a reação, nesse caso, do sulfeto de ferro indo para ferro 2+, né, e enxofre 2-, né, assim como o sulfeto e o ferro voltando a ser sulfeto férrico sólido. Você tem aqui, ó, eles em solução, né, e se precipitando, e o precipitado em equilíbrio, né, formando também ele em solução. Então você tem essas duas relações acontecendo. E aí, se você quer montar uma constante de equilíbrio, seria a concentração dos produtos sobre a concentração do reagente. Como o reagente é um sólido, sua concentração é constante, ela não entra no equilíbrio. Então acaba que você tem a constante só como uma relação entre os íons. Tanto que a gente chama de KPS o produto da solubilidade, que é o produto da concentração dos íons, elevado aos coeficientes que são interessantes ou importantes. Aqui o coeficiente é 1. Se você fosse, nesse caso, por exemplo, o coeficiente da hidroxila nessa relação de produto de solubilidade do hidróxido férrico, falei até complicado, seria a hidroxila elevada ao cubo. Não pode esquecer, porque isso eu estou falando com mais facilidade, mais rápido, porque a gente já viu isso em outras aulas, só nesse caso em específico. Bom, entendendo que essa relação específica para a solubilidade, o KPS representa o quão solúvel é um sal, né? E aí o KPS não pode ser alterado, mas torna-se solúvel ou menos solúvel, dependendo das relações que são estabelecidas essa dissociação, esse equilíbrio. As relações de deslocamento de equilíbrio, as relações de íon em comum, são as mesmas vistas anteriormente. Então, eu preciso falar isso de novo? Não, eu só estou dando agora os mesmos casos em relação ao equilíbrio heterogêneo, ok? Tá? Então a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, ele é, como eu falei, o produto é uma multiplicação, tá? Das concentrações, tem que ser em mol por litro, lógico, dos íons existentes na solução saturada, tá? Porque mesmo sendo saturada, mesmo tendo um precipitado, esse precipitado a todo momento gera dissolução porque está em contato com a solução, assim como a solução também precipita ele. Por isso que eu mostrei aquele desenhozinho de um equilíbrio acontecendo, tá? Observações importantíssimas para a gente não ter aqui. Os valores de KPS somente permanecem constantes, somente são definidos em soluções.
Então, assim, só tem como obedecer a ideia de KPS se a solução estiver saturada. Saturada, você vai estabelecer o equilíbrio. Se não tiver uma solução saturada, se tiver insaturada, não tem equilíbrio químico, porque você não tem ele na formação de um sólido, certo? E lembrando que eles são poucos solúveis. Então, assim, quando a gente classificava algo como insolúvel, é onde a gente traça o KPS. Por quê? Porque não é totalmente insolúvel. Existe uma certa, ou melhor, uma baixa solubilidade. Bom, esses valores são logicamente determinados de forma experimental, mas a gente sempre vai trabalhar com eles tabelados, então não se preocupe em relação a isso. E tem a segunda observação, como toda constante, depende da temperatura, tá? Então, ele depende muito se for uma dissolução endotérmica ou exotérmica, que aí sim vai aumentar ou diminuir o KPS, tá? Todas as relações estabelecidas com o KPS são as mesmas ideias e relações que a gente tem para o KC, para o KA, para o KB, para o KW e para o KA. Ou seja, são constantes diferentes que são reações diferentes. A grande peculiaridade dessa reação é porque se relaciona com solubilidade. A gente estabelece um sistema em equilíbrio, aquele sistema que é formado por uma solução saturada. Ok? Tranquilo? Então, com isso, a gente consegue encerrar todo o conteúdo de equilíbrio iônico. Todas as constantes que a gente podia falar. As ideias são quase as mesmas, trabalhadas em casos especiais, então já pode botar a mão na massa e aplicar todos esses conceitos. Beleza? Fui, até a próxima aula.